Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que tocou muito o coração, o meu coração. Esse livro aqui, depois, quem tiver interesse, vocês podem me perguntar e eu digo onde que vocês podem conseguir, dou o nome direitinho para vocês. O autor do livro é chamado Joseph Kidder, um escritor adventista que publicou há 2 anos esse livro, que foi o resultado de um extenso estudo que foi feito aqui na divisão norte-americana. O título, como vocês viram aqui, foi The Big Four. A tradução, mais ou menos, seria Os 4 Grandes, ou Os Grandes 4. Com o subtítulo Segredos para uma Igreja em Prosperidade. A leitura desse livro está sendo muito especial para mim e será para alguns de vocês que participaram conosco de um evento que nós tivemos lá em Orlando há 2 semanas atrás, eu, a Nilce, o Flávio e o Evaldo. Foi um evento que a Florida Conference fez para os departamentos de ministério das igrejas, foi liderado pelo ministerial das igrejas, que inclusive é quem nos ajudou tanto com a negociação com o pastor Jefferson e a Florida Conference, pastor Tim Nichols, e também pelo presidente da Florida Conference. Os 2 foram os que falaram para nós todos aqueles dias. Foi um evento muito especial, foi um final de semana muito educativo, que trouxe para nós pensamentos, a princípio eu posso dizer, pensamentos muito especiais com relação à nossa igreja. Eu não vou fazer uma revisão desse livro aqui com vocês hoje, porque senão eu ia perder a atenção da maioria de vocês, porque um livro, é só quando a gente está lendo o livro e o Espírito Santo está falando para nós, que a gente consegue ainda mais um livro dentro de um contexto como esse aqui. Mas eu vou fazer com vocês hoje um estudo superficial dele, olhando somente para a introdução do livro, onde já me tocou muito e já me fez pensar bastante. E eu gostaria de hoje fazer vocês pensarem também. O estudo tem a ver com o crescimento da igreja. Quantos aqui estão interessados em crescimento da igreja? A maioria de vocês. Tem alguns que não estão muito interessados não, mas quem sabe até o final disso aqui vocês vão estar interessados. Eu não vou perguntar mais, então vocês respondem para o coração de vocês. Então, olha, ele cobre alguns temas do tipo... Aliás, deixa eu voltar um pouquinho para vocês. Não é isso mesmo. Quais são os fatores que proporcionam um crescimento? Como é a igreja em seu estilo de vida? Será que estilo de vida tem a ver com crescimento? Fisicamente falando, se você tem uma criança em crescimento, se você trata essa criança com alimentos, por exemplo, os fast foods, doces e etc., como vai ser o crescimento dessa criança? Eu acho que todos nós aqui não precisamos nem procurar um médico para saber que essa criança vai ter um crescimento um pouco debilitado. Mas dentro do contexto de crescimento de igreja, nós podemos ver a mesma coisa. Qual é a impressão que seus membros têm sobre o seu ambiente? E várias outras coisas. Escutem que lindo as palavras de alguns dos membros de igrejas em constante crescimento aqui na América do Norte. Olha só o que os membros falam nessas igrejas. É incrível a igreja. Outro, é inspirador. O outro, tem tudo a ver com amor. É um lugar maravilhoso. É uma igreja com 7 dias. Ou melhor, a igreja dos 7 dias. Eu amo tanto essa igreja, são palavras de amor, paixão e entusiasmo. Para eles, a igreja é um local alegre e desafiador ao mesmo tempo, para ministrar, experimentar a graça de Deus em grupo. Então é um ambiente desafiador, lembrem disso, desafio, por quê? Acho que não preciso falar muito, né? Mas nós conhecemos as dificuldades que surgem. Mas é um ambiente onde nós podemos experimentar a graça de Deus em grupo. Deus tem um sonho para a nossa igreja. Ele deseja que todos os nossos membros possam falar igual a esses anteriores. Você não gostaria de poder falar a mesma coisa? Ele quer que os nossos membros dessa igreja falem igual a esses outros que eu li agora. Deus deseja que essa seja uma comunidade vibrante, que influencie vidas para a eternidade e o sirvam com alegria em amor. Imaginem se todos nós da Brazilian Temple pudéssemos dizer: aqui eu me sinto seguro, sou respeitado, estou crescendo em Jesus, estou envolvido em um ministério, Deus está me usando para tocar a vida de outros, eu amo a escola sabatina, temos cultos inspiradores,
tenho tanto orgulho da minha igreja. Eu amo convidar pessoas para virem nos visitar. A semana toda fico esperando ansiosamente pelo sábado para vir à minha igreja. Aliás, você pode vir também no domingo, que nós temos o programa I Believe. Na quarta-feira nós temos o culto de oração. Aí continua, eu poderia ficar lá sábado o dia todo. Alguns de nós ficam para o almoço e quando a gente tem comissão nós ficamos o dia todo. Eu nunca me canso dos sermões do meu pastor. Eles estão sempre repletos de esperança. Queridos, preste atenção nessa frase agora. O que acontece na nossa igreja é uma questão de vida eterna e é uma questão de morte também. O que acontece dentro da nossa igreja é uma questão de vida eterna e de morte. Sim, é tão importante desse jeito. Por que é uma questão de vida eterna ou morte? Vocês já pararam para pensar qual é a tua prioridade a semana inteira? Eu vou falar a minha, tá bom? Eu não estou julgando ninguém aqui, então vocês julguem a mim se vocês quiserem, porque eu estou falando para vocês. Domingo, eu jogava futebol antigamente, não jogo mais. Um dia, quem sabe, eu consiga. Tem alguns aqui que falam que eu deveria. Perdi peso, pode ser que dê. Mas domingo, eu saio com a minha esposa, eu faço alguma coisa com meu filho, eu talvez assista alguma coisa de televisão. E quando eu não tenho nada para fazer de noite, alguma coisa para sair em algum lugar, eu venho aqui no I Believe. Eu já sou um dos que está errado aqui. Segunda-feira, muitas vezes eu consigo acordar para aquele culto das 6 horas da manhã, outras vezes não. Por quê? Porque eu não planejei no domingo à noite estar acordado às 6 da manhã. Eu vou dormir muito tarde, eu não consigo acordar às 15 para 6 para participar. Aí, como eu acordei depois das 6 e eu preciso trabalhar logo, eu não consigo fazer direito o meu culto. Eu não consigo ler a minha meditação. E vamos pensar uma coisa aqui. O que significa a palavra meditação? É ler apenas? Ou é meditar naquilo que você está lendo? Eu não consigo fazer isso direito. A lição da escola sabatina, eu precisaria estar estudando de manhã ou de noite. Eu faço uma leitura rápida na lição da escola sabatina e vou tocar minha vida. Como que eu posso dizer que eu estou preocupado com a minha vida eterna tendo esse tipo de comportamento durante a semana? Claro, eu venho na quarta-feira de noite, mas eu venho porque eu estou desejoso em buscar Jesus junto com os irmãos ou porque eu sou o primeiro ancião da igreja e eu tenho a obrigação de estar aqui em todas as atividades? Essa resposta você não dê por mim não, isso é eu que tenho que dar para mim mesmo. Por favor, não me julguem. Eu falei que vocês podiam, mas não pode não. Cada um cuide de si mesmo. Aliás, nós não temos condição de julgar nem a nós mesmos, quanto mais o primeiro ancião que está aqui na frente hoje. Aliás, o primeiro ancião é só um detalhe, amigos, eu não tenho condição de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Agradeço a todos os que me ajudam tanto para que a coisa consiga andar. Muito obrigado por isso. A pesquisa que foi feita para escrever esse livro foi feita entre os anos de 2003 e 2007, foram 5 anos. Foi feita na divisão norte-americana com o propósito de compreender por que algumas igrejas adventistas crescem tanto e outras não. Ou seja, acabei de dizer para vocês que existem igrejas que estão crescendo e crescendo muito. Na divisão norte-americana. Todo mundo fala que a igreja aqui está em decadência, mas existem igrejas aqui adventistas que estão crescendo. Mas olha só, para garantir que não haveria dados bolha, ou seja, números que representassem um crescimento migratório, que era a história da Brazilian Temple há 10 anos atrás, nós crescíamos muito. De vez em quando tínhamos batismos grandes, mas normalmente nós crescíamos porque vocês e eu estávamos vindo do Brasil e aumentando o número dessa igreja. Então, para que isso não acontecesse, eles criaram alguns critérios que fizeram com que a pesquisa tivesse tudo a ver com o crescimento por batismo ou profissão de fé, ou seja, resultados de evangelismo e conversão. O número de igrejas em crescimento era bem maior, mas dentro do critério pré-estabelecido, sobraram apenas 23 igrejas em toda a divisão norte-americana das que eles buscaram. Eu não sei se eles correram por todos os estados, mas pelo menos aonde eles foram, de todas as igrejas que viram, baseado nesse critério, sobraram apenas 23. Agora, para que a pesquisa fosse justa, eles até deram uma chance maior para o outro tipo de igreja. Buscaram em cada região onde estava uma dessas 25 igrejas,
3 igrejas que não correspondessem ao critério no sentido de crescimento. Tiraram fora, inclusive, aquelas que estavam crescendo por migração. Então, eles pegaram igrejas que estavam ou em declínio ou estavam estagnadas. Então, esses foram os critérios. Igrejas em crescimento, e o crescimento é dentro do contexto de 5% ao ano, mais ou menos foi esse o critério que usaram. E as em declínio ou estagnadas. Fizeram, então, uma entrevista em cada uma dessas igrejas. Essa entrevista era feita com o pastor da igreja, um dos líderes e entre 3 a 5 membros de cada uma delas. Aqui estão algumas das perguntas que fizeram. Se você quiser responder no teu coração essas perguntas, você é muito bem-vindo. Olha só. Quais são os fatores que estão contribuindo com o crescimento da sua igreja? Ou quais são os fatores que estão contribuindo com o declínio ou falta de crescimento da sua? Ou seja, essas perguntas foram aplicadas para qualquer um desses 3 tipos de igreja. Em crescimento, em regressão e as que estavam estagnadas. Segunda pergunta. Vocês possuem uma visão ou missão pré-estabelecida e conhecida de todos? Qual que é a missão nossa nesse lugar? Qual é a nossa visão do que podemos fazer? Isso foi outra pergunta. Quão constante vocês revêem essa visão ou missão para que fique gravada no coração dos membros? Eu me lembro, há muito tempo atrás, a nossa igreja tinha uma missão ou uma visão escrita. Eu gostaria de encontrar isso, se alguém aqui se lembra, ou se alguém tem, por favor, passe isso para nós, para que nós possamos rever isso, porque eu achei que é muito importante, porque afinal eles colocam isso como um critério aqui. Então, uma vez que nós tivermos isso revisto, nós vamos ver isso junto com os membros da igreja. Outra pergunta. Quanto tempo vocês gastam equipando, treinando e motivando os seus membros? Pessoas aqui já me perguntaram, Itanel, a gente precisa fazer treinamento com as pessoas. Está aqui, olha. É mais uma coisa importante. Quanto tempo se gasta com isso? Número 5, descreva a atmosfera da tua igreja. Isso vocês sabem, né? O ambiente, como que é aqui dentro. É todo mundo pacífico, nós temos alguns problemas ou não? O que você pensa do seu serviço de cultos? É a sua igreja um local seguro ou um porto seguro para os seus membros? Quando nós vimos aqui, nós nos sentimos em paz. Isso aqui é um lugar que nos traz tranquilidade, alívio, a gente consegue esquecer de alguns problemas? Quão disposto está você a convidar alguém para visitar a sua igreja? 9ª pergunta, quantas pessoas você convidou à sua igreja no ano passado? 10ª pergunta, quanto você compartilha sobre a sua fé? Isso aqui já está começando a colocar a responsabilidade agora do outro lado, né? Até agora eu estava falando da igreja. O que é a igreja, afinal? São esses 4 paredes, ou 5, ou 6, a gente tem 1, 2, 3, 6 paredes aqui, e o teto. É a igreja? É o prédio? É você? Sou eu. Mas agora está chegando um pouquinho mais pessoal. Quanto você compartilha da sua fé? Você tem um ministério forte de oração? Quantas pessoas na sua igreja consideram a oração com seriedade? O negócio ficou mais sério ainda. Entre outras perguntas e atividades, eles chegaram às seguintes conclusões que deram o nome ao The Big Four, ou os 4 grandes. Os 4 grandes, vocês vão entender o que é isso. Seria 4 grandes focos que precisa ter para que a igreja cresça. Eu vou rapidamente passar por isso aqui com vocês, é tudo resumido, tá? Então, o número 1, conclusão número 1, produzir liderança serviçal. Igrejas em crescimento possuem líderes, pastores leigos, anciãos, diretores de departamento ou ministérios, que genuinamente querem que sua igreja cresça e estão dispostos a pagar o preço, dedicando suas vidas e seu tempo para isso. Essa é uma pergunta que eu faço para os líderes. Você está vindo aqui porque você sente a obrigação, aquele peso de vir, ou você tem prazer em fazer isso, atender o chamado que você recebeu? Lutam por mudar a cultura para um coração de natureza evangelística?
prontos a mudar suas metodologias para outras mais eficientes em buscar as pessoas, sem deixar que seu orgulho seja machucado, mas mudanças dentro dos critérios doutrinários ou dos princípios bíblicos. Ou seja, estamos dispostos, a liderança da igreja, a fazer ajustes na nossa forma de trabalhar para métodos que sejam comprovadamente mais eficientes? Ou será que nós estamos amarrados, presos, puxando aquele peso enorme do passado? Quando nós vemos que existe uma coisa mais eficiente, precisamos dedicar e agir para que isso aconteça. Ao agirem assim, o resultado os torna menos temerosos em tentar novos métodos, e investir em recursos necessários para garantir que a igreja esteja saudável. Quando os líderes trabalham, quando participam das atividades constantes da igreja, os membros os imitam. Os membros veem um esforço sem esperar nada em troca, e percebem que devem investir sua vida na mesma atividade que os líderes. Aí eu vou voltar a bater naquela tecla tão dura, que eu vou falar mal para mim mesmo. Itanel, você está vindo nas atividades da igreja? Itanel, você está vindo no programa JA? Itanel, você está vindo no I Believe? Itanel, você está vindo na quarta-feira, quando nós temos mini semanas de oração, que infelizmente nós não fazemos uma semana inteira, porque nós não temos um número suficiente de pessoas aqui. É falha da liderança. Por quê? Aqui está falando que se a liderança se esforça para isso, os membros vêm naturalmente, porque eles se sentem impelidos a fazer isso. Pô, se a minha liderança está fazendo isso, por que eu não vou fazer também? Só para a gente pensar. Igrejas assim tornam seus líderes apaixonados pelo evangelismo. É sua santa preocupação constante. Liderança com evangelismo como foco principal não tem tempo para discussões desnecessárias nas reuniões de comissão. Ouch. As reuniões de comissão acabam tendo um foco mais no evangelismo do que na administração. Na última comissão que nós tivemos, eu conversei com eles. Vamos tentar daqui para frente diminuir o percentual do tempo que nós gastamos com a administração da igreja e aumentar o percentual do tempo que nós gastamos em projetos de crescimento, projetos de evangelismo, porque afinal esse é o propósito da igreja existir aqui. Ou será que isso daqui é um clube? Não, eu não vou dar bronca igual a Amanda deu em vocês a semana passada. Não. Esses líderes respiram evangelismo porque onde quer que vão, aí é que está o negócio agora. Aonde você vai, não é só aqui na igreja. Aonde você for, você respira o evangelismo. Participam, exemplos, tá? Participam de academias de ginástica para testemunhar de Jesus às pessoas. Participam de esportes para poder contar de Jesus. É claro que no seu comportamento nesses locais, permite que deem esse tipo de testemunho. Porque não adianta você participar em esportes, eu já falei outro dia aqui, e quebrar a perna de todo mundo e brigar com todo mundo, ou você vai para uma academia, não preciso nem falar o que pode acontecer numa academia, né? Esses líderes são cheios de otimismo, o que se torna a base de seus alvos e ações. Esse otimismo forma sua maneira de pensar e eles esperam grandes coisas de Deus como resposta às suas orações e trabalho, e influenciam a outros a terem uma visão otimista como base da sua fé. Eu já estou indo para uma outra parte aqui, mas eu queria falar com os líderes da nossa igreja. Vocês todos sabem quem vocês são e os outros sabem quem eles são ou quem nós somos. Será que nós estamos aqui com a missão de servir ao Senhor ou com a missão de servir aquilo que nós entendemos que a nossa igreja seja? Será que a gente está preocupado com coisas de administração ou nós estamos preocupados em lotar essa igreja? Eu sempre tive um pensamento que igrejas muito grandes não era o ideal. Mas depois de ler esse pouco que eu já li desse livro, eu cheguei à conclusão que a igreja grande tem que ser a nossa meta, o nosso alvo. Porque quando a nossa igreja lotar, o que vai acontecer? Ou a gente vai ter que comprar mais cadeiras para colocar aqui, ou nós vamos formar uma outra igreja. Aí nós vamos nos dividir. Quando nós nos dividimos, nós vamos crescer mais ainda. A gente tem focos diferentes. Liderança da nossa igreja, eu peço para vocês, vamos nos focar em Cristo Jesus e na missão. Existem coisas que precisamos olhar e cuidar com carinho e dedicação neste lugar, para que esse prédio não caia,
maneira de falar, para que as coisas não fiquem difíceis de acontecer, porque nós não estamos administrando cada detalhe, mas que nós não travemos o processo de crescimento, porque nós estamos forçando que certas coisas funcionem só de um jeito. Não estou falando mal de mim aqui, tá bom? Eu sou chato demais, vocês sabem disso. Eu sou chato, eu sou detalhista com algumas coisas. Tem algumas coisas que eu não abro mão de jeito nenhum. Mas eu sei que Jesus tem para mim e para nós um propósito, que talvez algumas dessas coisas vão ser rompidas. Eu estou vendo gente dando risada aqui. Depois eu vou conversar sério com essas pessoas. Brincadeira, mas é verdade. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme para que a nossa igreja cresça sem nenhuma barreira. Não é só Satanás que cria barreira, não. Muitas vezes nós podemos criar as barreiras por causa da nossa, desculpa o termo, nossa criquice em relação a certos detalhes. Eu peço que Deus abençoe a liderança dessa igreja e abençoe vocês, membros, para que a liderança não seja tão crica e que vocês não provoquem tanto a paciência da liderança. São 2 caminhos, tá? São 2 caminhos. Continua dando risada, você que está rindo. Número 2, paixão e espiritualidade autêntica. Agora vai ser para os outros, ou para mim também, porque eu também sou membro. Os membros dessas igrejas em crescimento demonstraram que enfatizam a espiritualidade constantemente, de forma forte e apaixonante. As igrejas em crescimento possuem um nível espiritual incomparável à das igrejas médias ou estagnadas. Acreditamos que essa espiritualidade é a fonte da paixão, o poder por trás do seu sucesso em crescimento. Uma igreja saudável espiritualmente, naturalmente crescerá. Lembra da história que eu contei para vocês há um tempo atrás, de um amigo que o pai dele, pastor, também disse que ele não tinha como parir ovelhas, porque ele era pastor, quem pare ovelha é a própria ovelha? Nós, como membros, é que devemos reproduzir-nos. Não é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do membro. Eu vou chegar mais tarde e vocês vão ver aqui. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar com essa espiritualidade em alta. É o que fala aqui. Todas essas igrejas que estavam crescendo tinham a espiritualidade em alta. Número 3, comprometimento e membros leigos ativos. Membros comprometidos e ativos. Não importa, deixa eu perguntar para vocês, o que é um membro leigo? Vocês sabem o que é membro leigo? Alguém falou aqui aquele que não tem cargo. Outros que não está preparado teologicamente. Mas aqui está falando que é um membro leigo que produz. Olha só, não importa quão competente ou não seja o pastor. Presta atenção nisso. Não importa quão competente ou não seja o pastor, ele ainda é limitado pelo tempo. Nenhum pastor é onipresente ou onisciente. E nenhum, não importa quanto ele possa tentar, pode exercer sua profissão sem tirar tempo para descansar e recrear-se. Então eu quero fazer um pedido para vocês aqui. A gente está para receber um pastor logo, logo. Vamos dar uma trégua para ele. Não estou dizendo nada que aconteceu no passado, não. Só estou dizendo para a gente se preparar para o próximo. Vamos dar uma trégua, e não somente isso, mas vamos exigir que ele esteja também nessas condições, para que ele possa ministrar para nós da forma mais eficiente possível. Felizmente, crescimento de igreja não tem a ver com quão ativo o pastor é no ministério do evangelismo, mas mais sobre quão ativos são os membros da igreja. Nossa pesquisa demonstrou, de forma randomizada, a grande maioria dos membros da igreja não ganhou sequer uma pessoa para Jesus Cristo durante... Vocês querem completar para mim? Vamos ver se alguém acerta. Durante quanto tempo? Durante toda a sua vida. E a Nilce não leu isso aqui. Eu não mostrei para ela, nem sabia do que eu ia pregar. Acabei de fazer uma coisa estranha aqui. Olha só. A pesquisa, então voltando, a grande maioria dos membros da igreja não ganhou nem sequer uma pessoa para Jesus Cristo durante toda a sua vida. Graças a Deus, muitos de nós podem dizer que eu não estou nessa estatística. Mas alguém falou aqui 5 anos, alguém falou aqui 1 ano,
Talvez vocês tenham pensado 6 meses. Dentro de alguma dessas estatísticas, pode ser que nós fazemos parte. A pesquisa também demonstrou que os membros estão envelhecendo, cabelo branco igual o meu aqui, e que as congregações estão tendo dificuldades de manter os jovens na igreja. A mesma pesquisa mostrou que os hábitos devocionais estão cada vez mais em declínio. E sair de casa sem Jesus produz membros fracos e incapazes de testemunhar daquele que não encontraram naquela manhã. Seus hábitos espirituais estão cada vez em mais declínio. Será que isso é verdade na tua vida? Será que é verdade na minha vida? Eu já confessei para vocês. É uma mudança que eu preciso fazer. É uma mudança que eu estou lutando para fazer na minha vida. Número 4, está acabando. Serviços de adoração e exaltação a Deus. Presta atenção nisso daqui, isso é um detalhezinho importante para a nossa igreja. Essa pesquisa demonstrou claramente que a experiência de adoração é parte vital para as igrejas em crescimento, mas contrário da percepção geral de que a igreja com serviços mais contemporâneos nos seus métodos de adoração eram mais eficientes nas conversões, descobriu-se que o estilo não é o essencial. Não estou falando agora de igrejas contemporâneas nem as tradicionais. Eu estou dizendo que o estilo um ou outro não é o essencial para ganhar almas. O que é essencial, olha só agora, e eu agradeço ao pessoal da música da nossa igreja. Pena que a Priscila não está aqui hoje, mas a Theo está e outros que já participaram de departamento de música, o Márcio está aqui, olha só o que fala aqui, e presta atenção, Marcelo, você está montando um coral, olha só. O que é essencial é a qualidade da experiência de adoração e não sua definição de tradicional ou contemporâneo. Se o coração do adorador tocar o coração de Deus, a adoração acontecerá. Muito embora o estilo de adoração não seja mandatório para o crescimento, agora vem, a excelência, o propósito, a oração, a esperança e o profissionalismo são vitais. O que quer dizer profissionalismo? Todos aqui são profissionais ou já estão aposentados, mas já foram profissionais, fora as crianças. O que depende de você ter um bom trabalho, ser mantido naquele trabalho, ter um bom salário, enfim, exercer a tua profissão de forma que você seja gratificado com aquilo. O que depende para que isso aconteça? Qualidade, que você conhecer o que está fazendo, a qualidade daquilo que você está fazendo. O melhor possível que você pode fazer naquele lugar é o resultado que você vai ter para a tua vida profissional. Aqui dentro da igreja não é nem um pouquinho diferente. Tem um monte de gente que fala, não, eu só vou cantar lá na frente, o que sair, saiu, não importa. Não estou dizendo aqui agora que o coral agora vai pegar e falar assim, olha, tem gente que é desafinado, quem é desafinado não pode cantar no coral, não é isso que eu estou falando não. Porque o Espírito Santo trabalha. Aliás, eu tenho uma experiência para contar para o Márcio, você vai fazer teste para o coral, eu sei disso. Há uns anos, eu não vou nem falar, não, eu vou falar o tempo sim, eu sou velho, vocês já sabem, faz mais ou menos uns 20 anos, eu fui para uma viagem para Foz do Iguaçu e na época eu não era de idade, lembra disso, mas era com um grupo de aposentados lá do IAE. E dentro desse grupo tinha uma pessoa que ele era professor de teoria musical e ele era considerado, na época, o único professor em teoria musical no Brasil. O nome dele é Gerson Damasceno, ele é adventista. Hoje é claro que nós temos muitos outros, mas o Gerson ele era um camarada crânio, ele conhecia muito de música, alguns aqui devem conhecê-lo. E nós estávamos conversando uma noite lá, quando nós já estávamos no hotel, e ele estava me falando uma coisa, ele disse o seguinte, Itanel, muitos maestros, quando fazem o teste para cantar no coral, eles deixam de fora aqueles que não conseguem afinar, não conseguem cantar de forma afinada. Isso está errado. Eles precisam treinar essas pessoas para serem afinados. Então, se você é desafinado, pensa bem, não fique chateado se o Márcio falar para você, olha, você tem problema de afinação, então eu vou falar com o Márcio, depois nós vamos montar um esqueminha para treinar essas pessoas. Há um tempo atrás tinha um rapazinho aqui na igreja, ele namorou uma das meninas aqui da igreja, hoje infelizmente ele se afastou, mas ele começou a cantar com a gente,
totalmente desafinado, não tinha jeito. Eu apliquei nele uma coisa que eu vi alguém aplicar num outro lá no Brasil. Eu sentava atrás dele no ensaio do coral e falava, olha, faz o seguinte, põe a mão assim, você que é desafinado, presta atenção no que eu estou falando, você pode usar. Põe a mão assim, e quando você faz isso, você escuta a tua voz diretamente. E eu vou estar aqui no teu outro ouvido, cantando as notas que você precisa cantar corretamente. Presta atenção e tenta colocar a tua voz igual à minha no contexto do tom. Porque ele não entendia nem quando eu falava, olha, é mais agudo ou mais grave. Ele não sabia. Eu fazia, ó, ele fazia, eu falei, mais agudo, ele, mais, Parece um negócio que tinha no YouTube, que vocês já devem ter visto. Ele não variava. Eu ensinei, não é assim, olha, sobe, isso é subir, é descer. Enfim, só para vocês saberem, ele cantou. E esse camarada no Brasil que eu falei, ele fez solo na igreja do Brooklyn, porque os amigos sentaram junto do piano e gastaram tempo com ele. É isso que significa fazer uma coisa com profissionalismo. A música precisa ser muito bem preparada. E graças a Deus, nós temos um departamento na nossa igreja que faz isso. Mas isso faz parte, queridos. A música é uma coisa, a forma de nos apresentarmos aqui também, tudo o que for feito dentro da casa de Deus precisa ser muito bem feito. Não somente para a honra e glória de Deus, mas também para aquelas pessoas que estão aqui, que não conhecem a Jesus, e quando chegam aqui, escutam alguém cantando desafinado, falam, nossa, eu não vou voltar nessa igreja, olha, coisa horrível. Não é assim que você faz quando você vai assistir um show, alguma coisa, e você fala, nossa, que coisa ruim que foi isso aqui. Aqui na igreja as pessoas precisam ter a melhor impressão possível. E, aliás, você que participa aqui na frente, saiba que quando nós estamos sentados lá e você desafina, dói um pouquinho no ouvido. Muito embora o Espírito Santo trabalhe aí para a gente receber a mensagem, mas procure caprichar. É para isso que nós temos que trabalhar da melhor maneira possível em todas as coisas que fazemos. Se você é um diácono nessa igreja, uma diaconisa nessa igreja, o trabalho que você faz aqui dentro, faça o melhor possível. Porque você não está fazendo ele para mim, para os anciãos, para a liderança dessa igreja, para o pastor. Não, você está fazendo isso daí para Deus. Isso é uma igreja que trabalha com profissionalismo em todos os sentidos. Se nós queremos crescer, nós precisamos mostrar para as pessoas que estão vindo aqui, que eles estão vindo para um ambiente melhor ainda do que o ambiente que eles iriam no sábado pela manhã em outro lugar. Não estou dizendo que nós vamos ser a melhor igreja, melhor do que a outra. Não. Nós oferecemos um serviço a Deus que é agradável para as pessoas que estão aqui dentro. Serviço diferenciado, é isso aí. Um serviço VIP. VIP. Ok, esse foi apenas o prefácio do livro. Vai mais longe, muito mais longe. Quem quiser depois, eu comprei esse daqui lá na Florida Conference, lá em Orlando. Depois, se vocês quiserem, eu dou o meu nome para vocês. Mas para que toda essa análise que eu estou fazendo? Como podemos tornar esta pesquisa útil para nós? Se você está prestando atenção, eu tenho a impressão que você já achou alguma coisa aqui. Eu, pelo menos, encontrei só nessa parte. Agora tem mais. Conforme eu fui lendo essa parte do livro, e melhor ainda, conforme eu fui preparando esse sermão, aliás, a melhor coisa que nós podemos fazer é fazer sermão, passar a lição da escola sabatina, melhor coisa que tem, porque a gente aprende mais do que quem vai estar ouvindo. Então, eu sou mais privilegiado do que vocês todos, que eu que fiz isso aqui. Não estou dando um de metido aqui não, por favor. Conforme fui preparando o sermão, eu fui analisando como esse estudo refletiria quem eu sou, ou quem é a minha igreja. Não considerei nome de ninguém, eu olhei a igreja de forma coletiva. É muito fácil nós jogarmos pedra nos outros, mas aprendemos que quanto às coisas espirituais, se não formos capazes de fazer uma autoanálise e agirmos quanto aos seus resultados, não haverá nenhum proveito no estudo. Sendo assim, eu procurei entender o que está acontecendo comigo. Não importa quanto leio sobre isso, quanto busco equacionar cada uma dessas informações de forma a agir sobre os seus resultados ou métodos, acabo pensando fortemente no que está no capítulo 13 do livro de 1 Coríntios. Vocês todos conhecem, sobre o amor. Mas eu fiz uma paródia disso daqui, eu espero ter usado a palavra certa. Paródia, acho que é. Verso 1, capítulo 13 de 1 Coríntios, versão Itanel, dentro do contexto disso aqui. Escutem só. Ainda que eu falasse o melhor português, sem uso de palavras baixas, contendo o nome de Jesus em cada frase, dando graças por
tudo o que Ele faz ao me expressar às outras pessoas, e não tivesse o Espírito Santo em minha vida, através do amor e comunhão, eu soaria como um sino que tine. Não produziria resultado algum com as pessoas com quem me encontro. Verso 2. Ainda que pudesse profetizar, falando de Deus às pessoas, capaz de ajudar aos pobres, visitando-os nas prisões, tratando dos doentes, e não tiver o Espírito Santo, nada serei no dia que Jesus voltar, pois eu vou escutar: nunca te conheci. Verso 3. Ainda que distribuísse tudo o que tenho, dando aos pobres, construindo prédios para a igreja, doando materiais para evangelismo, nada disso resultaria em crescimento para a igreja se eu não tiver o Espírito Santo atuando na minha vida. A comunhão e o batismo do Espírito Santo são as causas de um missionário eficiente. Podemos criar os métodos mais eficientes para a pregação do Evangelho, mas se não tivermos verdadeiros apóstolos de Cristo, batizados pelo Espírito Santo, o resultado não será eficiente. Já há mais de um ano, nós temos um grupo de pessoas que participam do Go Six, conhecido, aquele grupo de oração das 6 horas da manhã, que o pastor Levi continua ministrando para a gente, mesmo estando numa outra igreja. Eu sou um deles e fico pensando comigo mesmo, e eu peço que vocês que participam pensem também. Alguma coisa deveria ter acontecido comigo nesse ano e pouquinho que a gente está participando. Então vem à minha mente o seguinte pensamento: se o Espírito Santo viesse aqui agora, o que aconteceria comigo? O que aconteceria com todos vocês? Se aquela língua de fogo baixasse na cabeça de cada um aqui, qual seria a tua resposta? Isaías 43, 19 a 21 diz o seguinte, e esse é o único lugar na Bíblia que fala sobre esse assunto. Escutem, 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, ou seja, vai ser externalizada. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Verso 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no deserto, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, o meu escolhido. Verso 21. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Olha o que ele diz: eu farei uma coisa nova. O que é isso que só fala neste local da Bíblia? A resposta é encontrada 4 vezes em 2 versos, onde Deus demonstra ser muito grande em falar sobre água. Ele fala: porei rios no deserto, águas no deserto. Fala de novo, rios no deserto. Finalmente ele fala: vou dar de beber ao meu povo escolhido. Por que Deus é tão grande com relação à água? Veja agora Isaías 44, 1 a 3. Verso 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, que é um outro nome para Jacó também, a quem escolhi. Verso 3, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Água sobre os que estão com sede, rios sobre a terra seca, meu espírito sobre tua posteridade, e minha bênção sobre os teus descendentes. Água tem a ver com Deus dar-se aos sedentos. Quando Jesus disse, de acordo com as Escrituras, lá em Mateus, é bem provável, em João 7, 37 a 38, é bem provável que Jesus estava se referindo a esse texto que nós lemos agora. Vejam só, João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre ou do seu coração. Verso 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então olha só essas palavras, eu vou fazer agora como uma equação. As mesmas palavras, águas igual a rios, igual a Espírito Santo,
igual minha bênção. É como se Jesus tivesse Isaías 43, tirasse isso de Isaías 43 e apresentasse dizendo: é isso que eu estou oferecendo para vocês. Água, ou o meu Espírito, o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, essa água espiritual, entra em você, sua vida é refrescada. É como se a água penetrasse em terra ressecada e tornasse a terra fértil. É isso que o Espírito Santo faz quando entra em uma pessoa pronta para recebê-lo, uma pessoa receptiva, porque tem buscado entregar sua vida a Deus através de uma comunhão constante, como nunca antes em sua vida. Estamos nós com sede desse Espírito Santo? Será que eu o estou buscando como deveria buscar? O culto das 6 da manhã é uma ótima opção, mas não é tudo. É apenas um início do processo de busca do Espírito Santo. Será que estamos satisfeitos com gotinhas do Espírito Santo quando Deus está disposto a jorrá-lo sobre nós como se fosse um rio? O que Deus quer fazer é jorrar rios do Espírito Santo sobre nós. Ele quer inundar-nos. Estamos vivendo em tempos que não se deve contentar-se com gotinhas do Espírito Santo. Se os discípulos no Pentecostes tivessem recebido apenas gotinhas, o mundo antigo não teria conhecido a Jesus como conheceu. Se nós, hoje, recebermos apenas gotinhas do Espírito Santo, Jesus não poderá voltar. Veja o que diz o livro Desejado de Todas as Nações, na página 476. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, porque eu acho que eu estou massacrando a Fernanda. E a mãe dela está ali balando a cabeça assim. É que eu falar mais devagar, eu não vou conseguir terminar tudo e vão reclamar que eu estou demorando. Mas vamos lá. Depois do pastor Ézer pregar aqui para a gente, 2 sábados é complicado. Eu pensei muito nisso. Unicamente, lá em Desejado de Todas as Nações, a Fernanda tem isso aqui em inglês, então eu já ajudei ela um pouquinho. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito Santo. Então, olha, aqueles que humildemente esperam em Deus a sua guia e graça. O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam. Olha agora, essa prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. O que quer dizer isso aqui? O que são todas as outras bênçãos? Lembram na Bíblia que fala assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, etc. Ou entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está dizendo para você: me busquem. Dedique teu esforço em me buscar e eu te dou o resto. O que você precisar eu vou te dar. Você não precisa me deixar de lado em prol de buscar outras coisas. A gente tem ouvido tanta história nesse sentido. Continuando. É concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, e Ele está pronto a suprir toda a alma segundo sua capacidade de receber. Aí agora eu vou usar um exemplo para vocês. Lá no Brasil, antigamente, aqui deve ter em algum lugar ainda, mas no Brasil eu me lembro muito, a gente tinha em cima de casa uma caixa d'água. Vocês lembram disso? Dependendo do dinheiro que você tinha uma caixa maior, uma caixa menor. Mas o que era a caixa d'água? É porque, ou se você tinha água da rede da cidade, ou se você tinha um poço, o propósito da caixa d'água era para ela acumular uma quantia de água para que você pudesse tomar seu banho, lavar a louça, beber, ou sei lá, sem precisar ou ir lá no poço, ligar a bomba para ela encher, ou se acabasse a água da cidade durante um tempo, você continuaria tendo água. Como que funciona uma caixa d'água? Tem um cano em cima que joga água para dentro, tem um cano embaixo que sai para alimentar a rede de água da tua casa. Se essa caixa d'água é pequena, você só pode colocar um certo tanto de água ali. E quando acaba a água da cidade por um tempo, você está limitado. Você não pode lavar a louça como você lavaria. Aliás, a Carol ia ser ótima para isso, que ela fica só controlando a minha torneira lá em casa. Eu até tenho dificuldade em lavar a louça quando ela está perto, que ela fica falando: olha a água. Ela tem um pensamento aí green, né? Enfim, mas é isso aí. Quanto menor for a tua caixa d'água, menos você pode receber da água que você precisa para sobreviver. Qual é o tamanho da sua capacidade de receber o Espírito Santo? Como que a gente faz essa capacidade crescer? Como que você faz isso? Você use o Espírito Santo, aproveite aquilo que Deus está te dando.
O que significa usar o Espírito Santo? Significa você trabalhar para Deus. Significa você buscar a Deus. Porque é Ele também que implanta em nós o desejo de buscar ao Senhor. Será que estamos prontos para o receber? A palavra-chave é sede. Estamos com sede do Espírito Santo? Será que estamos orando, Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo? Será que estamos reclamando as promessas que Ele fez? Veja o que diz Ron Clouseau no livro A Maior Necessidade do Adventismo. Eu recomendo esse livro também. É maravilhoso. Olha só como ele fala. E preste atenção e tente aplicar isso na tua vida. Reconhecidamente, nas vastas áreas do mundo ocidental, que é onde nós vivemos, somos uma igreja em declínio. Se não fosse assim, não existiriam estudos como esse. A nossa preocupação com as coisas do mundo e nossa cegueira escaldante para a nossa verdadeira condição fizeram de nós, que temos talento, recursos e muita história em Jesus, um povo espiritualmente insignificante. Nós realmente somos doentes terminais, mas pouco sabemos da doença que temos. Temos estado medicados por tanto tempo que não sabemos mais o que é saúde espiritual. O que nós precisamos desesperadamente é de uma dose dupla de ajuda espiritual, uma revelação do caráter de Cristo e um batismo completo do Espírito Santo. Isso está na página 184 daquele livro. Ele está correto sobre mim. Vamos fazer um novo projeto. Vamos pintar a igreja, por exemplo. A gente pode, vamos agir sobre essa situação, vamos pintar a igreja. Pintar a igreja é um projeto de renovação, é um detalhe apenas. Que renovação precisamos? Quando nós pintamos a igreja, nós não mudamos nada, só a aparência. Olha só, eu farei uma nova casa, peça-me e eu vou jorrar água sobre você. A nova casa que Ele quer fazer de mim e de você. Que tal nós permitirmos a Deus uma renovação? Senhor, eu não sei o que estou precisando. Senhor, faça em mim algo novo. Derrama o teu Espírito sobre esta alma sedenta. Dá-me desse Espírito, por favor, Senhor. Deus gosta muito de ouvir-nos cobrar suas promessas. Leve as palavras de Isaías 43:19 e peça a Deus para fazer algo novo na tua vida, na minha vida. Eu preciso de algo novo na minha vida, o batismo do Espírito Santo. Eu preciso disso diariamente. Nós podemos continuar a fazer pequenas mudanças aqui ou ali, nos enganando de que estamos fazendo alguma coisa. Mas Deus continua a nos pedir, dá-me a chance de fazer uma coisa nova agora. Deus sabe a hora de sua volta, ninguém sabe. Quando nós estivermos andando com Deus lá no céu, Ele vai nos mostrar o calendário que Ele tem lá atrás do trono dEle, e lá na data da volta dEle vai estar marcado com uma tinta vermelha, assim, um círculo vermelho. Ele conhece o dia da sua volta, Ele sabe e espera que nós correspondamos à urgência do tempo, confiando na sua palavra. Quantos aqui sabem o que é um shot clock? Quem sabe o que é um shot clock? Quem que assiste basquete aqui? Vocês lembram que no basquete a gente tem lá, os jogadores têm 24 segundos para saírem do campo de defesa, ir para o ataque e lançar a bola na cesta. Não é isso? No Brasil eles chamam isso de relógio, eu anotei em algum lugar aqui, mas enfim, é o cronômetro. Ele tem 24 segundos para chegar lá. Deus tem um shot clock. Só Ele conhece o tempo que está marcando ali naquele tempo, naquele shot clock, naquele cronômetro. Nós não temos ideia do tempo que ainda temos, mas Deus sabe. E Ele diz, faça o lançamento. Faça o lançamento. O tempo está terminando, faça o lançamento. Porque quando vence aquele período ali dos 24 segundos, o que acontece? O time perde a bola, não é assim? Ninguém mais assiste basquete aqui. Eu pensei que um monte de gente ia levantar a mão. É isso mesmo, um monte de gente ia me corrigir. E a Nilce que está me corrigindo, ela nem assiste basquete. Ou isso ou vocês já estão dormindo. Acorda, pessoal, está acabando. Prometo para vocês. Então Deus está dizendo para a gente, faça o lançamento, está na hora, o tempo está acabando. Esse não é um bom momento para lançar, eu não estou bem posicionado, Senhor. Eu vou fazer daqui a pouquinho. Acho que eu vou esperar. O que você está pensando? Ele terá alguém para lançar no teu lugar.
Mas tem quem vê este como o momento correto. E esse vai dizer para você, passa a bola para mim que eu vou lançar, passa a bola para mim que eu vou lançar. Existe toda uma geração que dirá, nós lançaremos, estamos reconhecendo a importância do momento, nós lançaremos, só passa agora a bola para nós fazermos o lançamento. Lembra que Jesus disse que no final dos tempos os jovens iriam profetizar, os velhos iam ter visões? Querido, eu quero fazer parte desse grupo, dos jovens já não dá mais, mas dos velhos eu vou fazer. E eu convido você para qualquer um desses grupos, seja um daqueles que vai lançar essa bola. Jesus precisa muito de você, Ele precisa que eu esteja disponível para Ele o máximo possível. Então Ele vai me usar, porque eu vou deixá-lo me usar. Queridos, esse é o momento. É mais do que tempo de reconhecermos que o tempo deste mundo está no seu final. É mais do que tempo de reconhecermos que o meu tempo, o teu tempo pode ser agora. E se não buscarmos de todo o coração o batismo do Espírito Santo, perderemos a oportunidade de tê-lo, e eu temo dizer, perderemos a vida eterna, perderemos tudo, porque não nos deixamos ser usados por Deus. Meu convite a todos vocês é de mudarmos nossas prioridades. É claro que precisamos continuar vivendo. Deus não quer que abandonemos tudo, que abandonemos nosso trabalho. Não, pelo contrário, tudo o que fazemos tem um propósito de servi-lo. Ele tem propósitos com cada um de nós naquilo que nós fazemos, nos trabalhos que nós temos, na profissão que temos, no local onde trabalhamos. Deus espera que deixemos que o Espírito Santo tome conta de nós, e aí sairemos com a água da vida. O sal da terra seremos para as pessoas à nossa volta. Quando o Espírito Santo estiver nos usando, estaremos sendo cristãos verdadeiros, cristãos contagiantes, levando o vírus do Evangelho aos outros, seja pelas nossas palavras, seja pelas nossas atitudes. Como que é que nós transmitimos um vírus? Existem alguns vírus que são transmitidos, às vezes, só pelo sangue, às vezes pelo contato, às vezes pela troca de saliva, por exemplo. E existem vírus que vão pelo ar. É esse tipo de cristão contagioso que você precisa ser. O que significa transmitido pelo ar? O que é transmitido pelo ar também? O som, tá? E é através do ar, queira ou não queira, que nós enxergamos. Porque eu estou olhando aqui cada um de vocês e minha visão, ou essas, eu não sei nenhuma explicação física aqui, mas eu vou dizer para você. Pelo ar, essas ondas vêm até meus olhos e eu posso ver que alguém está usando uma blusa branca, uma gravata vermelha. Pelo ar, ou seja, é pela audição das pessoas e pela visão que eles vão conhecer de Jesus, que você vai estar contaminando essa pessoa. Como? Pelas suas atitudes, pela resposta que você dá a certas tentações ou certas obrigatoriedades que podem colocar para você, para tentar te derrubar, mas que Deus transforma aquele ataque do inimigo na maior vitória e Satanás sai derrotado. Todos os ataques de Satanás na nossa vida, se nós permitirmos, Deus transforma nas maiores vitórias para Ele. Pode não ser para nós, que muitas vezes nós vamos pagar com a nossa vida. Lembra o que acontecia com os mártires no passado? Diz que o sangue deles, que jorrava como rios, eram como sementes que traziam pessoas para Deus. Deus usa os ataques de Satanás como as maiores bênçãos no crescimento da sua igreja. E é isso que nós temos que ser, cristãos contagiantes. Quantos aqui querem nesse momento pedir a Deus que produza em nós uma sede tão grande do Espírito Santo, que Ele seja obrigado a atender o nosso pedido? Quantos aqui sentem-se sedentos deste Espírito Santo e querem tornar-se membros produtores para Jesus? Quantos aqui querem tomar parte na missão que Jesus nos deixou? Agora eu tenho a missão que Ele deixou para nós, a versão feita pelo Itanel, eu chamei essa versão de versão Broward County, que é onde nós moramos. Ide por toda Broward e pregar o Evangelho através do seu testemunho, trazendo pessoas para Jesus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero fazer parte, eu quero ter essa missão na vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sei que é difícil nós mudarmos aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Mas lembrem o seguinte, você não precisa fazer isso sozinho. Se você tentar fazer isso sozinho, você vai se dar mal, você vai se decepcionar, você vai ficar sem desejo de fazer mais nada.
Busquem a Jesus. Façam, esse é o único esforço que nós podemos fazer. Substituir as coisas que nós fazemos deste mundo pelas coisas de Deus, que vão fazer nós crescermos nele. E sabe de uma coisa, o segredo para você fazer isso é pedir para Ele. Aí eu vou falar, mas espera aí, Tanel, isso aí está um negócio circular. Quanto mais nós buscamos a Jesus, mais força Ele nos dá para nós o buscarmos. É uma coisa circular. Se você para de buscar Jesus, a roda vira ao contrário. E aí quando a gente vira uma roda ao contrário, o carro vai para trás e não para frente, não é assim? Quanto mais nós buscamos a Jesus, lembra, o carro nunca começa a 200 milhas por hora. O carro sempre começa meia milha, 1 milha, 2 milhas, e vai aumentando a velocidade. Isso é a busca de Jesus. Só que a gente engata a marcha no carro. Jesus engata a marcha na nossa vida para nós o buscarmos. Ele está hoje aqui te falando, filho, eu vou te ajudar. Hoje Ele está dizendo aqui, eu vou derramar água sobre você. Só diga, Senhor, eu aceito e eu quero, por favor, me ajuda. É isso que você precisa fazer. Eu queria muito sair daqui hoje diferente do que quando eu entrei aqui dentro. Queria muito que você saísse diferente. Que esse sermão que Deus trouxe para nós aqui seja um marco de mudança na tua vida. E que não seja simplesmente mais uma vez. Ou quem sabe que esse marco fique fincado e você se lembre lá no futuro. Deus um dia falou para mim, através de um livro lá, Os Grandes Quatro, ou The Big Four. Deus falou para mim de que eu preciso aceitar que Ele está louco de vontade de me inundar com o Espírito Santo. Eu peço para você, risque da tua vida qualquer coisa que te tire desse foco. Peça para Deus, Senhor, aliás, Senhor, me mostra o que eu preciso tirar da minha vida. Isso é mais importante ainda, porque muitas vezes a gente não enxerga. A gente não enxerga o que está acontecendo, a gente não enxerga o que está atrapalhando a gente. Lembra aquela história quando a gente vê o cisco no olho do outro e não vê uma trave que está no nosso? É mais ou menos por aí, a gente não consegue enxergar o que está atrapalhando. O meu pedido para vocês hoje, Senhor, tire isso dos meus olhos e ajude-me a enxergar. Quantos aqui querem fazer esse pedido para o Senhor? Senhor, eu quero que o Senhor cumpra na minha vida aquilo que o Senhor prometeu lá para trás. Levanta a tua mão. Eu quero orar com vocês, vamos orar. Querido e bom Pai que estás nos céus, Senhor, nós estamos terminando esse culto de hoje. Senhor, eu não quero ser o que eu era antes quando eu sair ali por aquela porta. Eu não quero ser também, Senhor, alguém lembrado de que pregou esse sermão aqui, porque não sou eu, Pai. Eu não quero, Senhor, que ninguém venha me dizer, Itanel, muito bom, parabéns. Não, eu quero que todos digam aqui para mim, talvez, Itanel, eu vou pedir para Deus fazer isso na minha vida. Itanel, eu vou pedir para que Deus me transforme, que Ele derrame o Teu Espírito em mim, porque eu quero, ao sair por aquela porta, ser diferente do que quando eu entrei. Senhor, eu te peço que eu seja diferente ao sair por aquela porta. E eu te peço que o Senhor transforme a nossa igreja, para quem sabe no futuro nós possamos nos considerar como partes dessa estatística. Uma igreja que cresce porque as pessoas estão vendo em nós Jesus e estão vendo em nós a vida eterna. Que todos nós vivamos em conformidade com o Teu Espírito e o Teu amor que vai ser implantado em nós. Eu peço isso tudo não porque nós mereçamos, mas porque o Senhor prometeu e nós queremos isso para a nossa vida. Em nome e por amor de Jesus. Amém.